Olá, eu sou a professora Ana Paula Rodrigues, estamos iniciando mais uma pré-aula do maternal. Que bom estar com você, querido professor. Nós trabalhamos com a revista da CPAD, de 3 e 4 anos. A nossa lição é a lição de número 10, que tem como título Quando eu oro, o Papai do Céu me dá coragem. O texto bíblico de nossa lição está em Esther, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e 7. O objetivo de nossa lição é que a criança aprenda que quando oramos, Deus nos dá coragem. Isto mesmo, hoje nós iremos falar de uma rainha. Notou algo diferente? Eu vou estar me preparando para minhas crianças fantasiada de rainha. Fica esta dica para vocês. Então vamos lá. Fiz esta coroa e tenho o cetro, digno de uma rainha. Então, para você, eu preparei algumas informações, querido professor, que diz assim. Os pais de Esther, conhecida como Radassa, veio a falecer, e o seu pai, Abiail, e a sua mãe. E Esther foi entregue a Mardoqueu, que a criou como filha. O tempo passou, e o rei Assuero teve sérios problemas com a sua rainha, a anterior, a Vasti. Sim, a Vasti desobedeceu ao rei. Ela não obedeceu quando o rei chamou, que se apresentasse a ele. A Vasti não se apresentou ao rei. Então, ele rejeitou a Vasti. Por ela não se apresentar, por ela desobedecer a uma de suas ordens. E a notícia corria por todo o reino da Pérsia. E chegou até os ouvidos de Mardoqueu, que com muito cuidado com a Esther, queria proteger, né? Já pensava em fugir com a Esther. Mas ele parou um pouco e pensou, não, talvez Deus tenha os seus motivos. Você tenha sido poupada para um dia como esse, que hoje chegou até nós. Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Então, Mardoqueu levou Esther até o palácio, que foi preparada para se apresentar ao rei Assuero, que quando pôs os seus olhos nela, se agradou e a fez rainha. E a nossa lição vai falar justamente disso, vai falar da rainha Esther. E para este momento nós temos também aqui a frase do dia, que sou corajoso, porque tenho o Papai do Céu na minha vida. Nesse tópico vai falar de Marcos 6, 45 e 42, que relata a passagem que Jesus andou sobre as águas. E ele também havia acabado de alimentar uma multidão, né? Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, diante dos discípulos. Mesmo assim, a mente deles estava fechada. Então, eles temeram, pensaram que Jesus era um fantasma. Não reconheceram ao lidar com os problemas do dia a dia, né? Também temos diante dos obstáculos, mas se a exclamação de Jesus para os discípulos vale para nós cristãos também nos dias de hoje. Coragem, sou eu, não tenham medo, disse o Senhor Jesus. Coragem, sou eu, não tenham medo, diz o Senhor Jesus. E para esse momento desta frase, trouxe para você uma dinâmica que podemos estar fazendo com os nossos alunos, com as nossas crianças. Tenho aqui um coração. Aqui pede para colocar numa caixa, né? Eu tinha em casa esse coração que vem com bolachas. Eu gostei, né? Achei bonito. Cobri o nome que havia na frente com EVA e coloquei algumas miçangas. Preparei este coração para este momento dessa frase. Sou corajoso porque tenho o Papai do Céu na minha vida. Então você vai irá explicar para as crianças, né, que corajoso é ser forte para enfrentar uma coisa que parece difícil que devemos pedir, forças ao Papai do Céu. Você vai colocar dentro dessa caixinha aqui, dentro desse coração, vai colocar balas. Vai sentar com os seus alunos no chão, pode ser em cima de um tapete, e vai passar esta caixa ou esse coração, um para um na mãozinha do outro, cantando uma canção, quem sabe. E vai falar para ele, será que você será capaz de abrir e ver o que tem dentro dessa caixa? Será que tem aranhas?
Será que tem um monstro? O que será que tem nessa caixa? Faça suspense, tente fazer o máximo de suspense. E aquele que tiver coragem de abrir esta caixa, de abrir esse coração, uma das crianças, eu vou abrir. Aí você vai mesmo abrir? Vou, prof, eu vou abrir. Aí você ajuda, né, neste momento e abre. Dentro dela, assim, nós já sabemos o que tem. Sabemos que tem bala, colocamos alguma coisa, né? Dentro dela, ó, tem balas. Você pode usar bombons e distribuir com as crianças, né? Você vai dizer que ele, parabéns, você foi muito corajoso em abrir esta caixa. E divide com as crianças o prêmio, né? Da criança que foi corajosa em abrir, em querer abrir este coração. Agora, eu preparei para o nosso momento de oferta, já que nós estamos falando sobre a rainha Esté. Eu preparei para este momento um baú. Sim. Neste baú é o novo ofertório que eu fiz para as crianças. Vamos colocar aqui o nosso tesouro para o Papai do Céu. A nossa oferta dada de todo o coração para o nosso Deus. Neste momento do ofertório, né, você vai cantar uma música de oferta da viuvinha, pôs na caixinha a sua oferta, o seu melhor. Então, neste momento você vai, convida uma criança para estar tirando as ofertas e passar, neste momento, a caixinha para o momento de ofertório, este baú. Fica essa dica para você, tá? No momento da oferta, colocarmos este baúzinho. Já que nós estamos falando de rainhas, estamos falando do reino, vamos então mudar um pouco o nosso momento de oferta. E para guardar no coração, a nossa revista diz assim, que o nosso versículo é esse: sejam fortes e tenham coragem. Salmos 31, 24. Está pedindo para embrulhar caixas, né? Caixas de leite aqui. Eu peguei, usei 6 caixas de leite, 6 caixinhas de leite, embrulhei com papel pardo, fiz aqui a pintura com tinta guache de tijolos para ser um muro, como pede aqui a nossa revista. E em cada parte da caixinha, em cada caixinha eu colei partes do meu versículo, que diz assim, ó: sejam fortes e tenham coragem. Esse aqui é o nosso para guardar no coração. Diz que, enquanto monta o muro, diga que Deus quer que sejam fortes e corajosos, que não tenham medo de nada. Quando acabar, pede que diga: quero saber quem aqui é forte e corajoso para derrubar esse muro. Então vamos convidar neste momento uma das crianças, ou 2, 3, põe bem visível o nosso muro, né? E pede para eles, se eles são corajosos, então vamos tentar derrubar este muro. Você pode também criar um pouco de dificuldade para derrubar esse muro. Pode colocar um peso aqui atrás ou dentro da própria caixa, um peso para ficar mais pesado, para elas empurrarem ou socar. Então fica também esta ideia, que eles têm que derrubar esse muro com os versículos, com o versículo que está aqui, o nosso para guardar no coração. Pede que nós devemos deixar que as crianças derrubem, né, as caixas e depois peça ajuda a um deles para montar o muro novamente. Então, eles terão que derrubar as caixas e tentar novamente construir o muro novamente. E para a nossa história de hoje, eu preparei aqui 2 opções para falarmos dessa história, de visuais. A nossa lição fala que é importante essa idade que as crianças tenham, né, visualize a história com visuais, porque elas aprendem facilmente por meio de visuais. Vai estar aqui, você sabia? Aqui na nossa revista aqui atrás vai estar. As crianças aprendem muito mais com a visão do que com a audição. Mesmo com os adultos, a capacidade de aprendizagem com aquilo que vê é bem maior. Então, é necessário que nós nos preparamos o nosso visual com antecedência para que possa chamar a atenção, para que os visuais encham seus olhinhos no momento da contação de história e venham assimilar aquilo que nós queremos transmitir para as nossas crianças, para que elas venham absorver e guardar no coração.
Eu preparei aqui, esse aqui conhecido como flanelógrafo, e também eu fiz esta luva aqui. A luva eu fiz com feltro. Fiz com feltro. Na luva você irá contar a sua história. A luva. Tem feltro e aqui tem um felcro, tá? Todas as peças saem. E você pode contar que na Pérsia havia um rei, né? O rei Assuero, com a sua rainha, Esté, com a sua rainha Vasti. Aqui, o rei Assuero e a rainha Vasti. Começa com esses dois. Se você for utilizar a mãozinha de feltro, eu peço a você que nesse momento você possa continuar na roda de conversa para ter uma aproximação melhor da criança. É um visual que, por mais simples que seja, vai chamar a atenção da criança, vai prender os seus olhos, tá bom? Então aqui eu tenho um rei Assuero e a rainha Vasti. Certo dia, o rei deu um banquete em seu palácio e queria apresentar a rainha Vasti para todos que estavam naquele lugar, porque ninguém jamais tinha visto uma mulher tão bonita como a rainha Vasti. Mas sabe o que aconteceu? A rainha Vasti rejeitou. Ela não se apresentou ao pedido do rei. Ela não foi, o rei ficou furioso e rejeitou a rainha Vasti. E logo cedo que se espalhava a notícia logo é que o rei Assuero estava procurando uma rainha para reinar consigo ao seu lado. E Mardoqueu, ouvindo isso, ele foi até Esté, né, para tentar proteger Esté. Só que ele parou um momento e pensou, não, se Deus está acontecendo neste momento, tudo isso é porque Deus tem algo especial. Talvez Deus tenha poupado a sua vida para um momento como este, Esté. Então, Mardoqueu preparou a Esté e levou para o palácio. E quando o rei pôs os seus olhos em Esté, ele não teve dúvida, certamente sim, ela, a minha rainha, a Esté. Então ele escolheu Esté como sua rainha. Esse aqui é o Amã, a pessoa de confiança do rei Assuero. O rei Assuero, ele colocou Amã numa posição muito privilegiada no seu palácio. Ele engrandeceu Amã e todos em volta que passasse pela presença de Amã teriam que se prostrar. Só que Mardoqueu, ele não se inclinava e nem se prostrava perante Amã. E Amã foi ficando furioso, até que Amã conseguiu encher o coração do rei com muita sujeirinha. Sabe o quê? Ele começou a falar para o rei Assuero, olha, os judeus vão querer o seu trono, eles vão querer destruir o seu reinado, eles vão querer se infiltrar aqui no palácio para tirar o seu reino. Então o rei Assuero, com medo daquilo que Amã estava falando para ele, fez o quê? Ele decretou que todos os homens, mulheres e crianças seriam mortos no mesmo dia, num duodécimo mês, o mês de Adar. A notícia se espalha e todos os judeus estão com medo da morte. Então, chega ao ouvido de Mardoqueu. E Mardoqueu manda avisar para Esté. Então Esté fala que o povo judeu teria que orar e jejumar durante 3 dias. E no terceiro dia ela iria até o rei Assuero. Sabe para quê? Para convidar para um banquete.
uma estratégia que Deus colocou no coração dela. E ela se apresentou ao rei Assuero, o convidando para um banquete. Ele e Amã, convidando os dois para um banquete. E a Esté prepara este banquete para Amã e o rei. Prepara este banquete e eles comem. E depois o rei Assuero pergunta: o que você deseja que eu te faça, Esté? Me fala qual o seu pedido. E a Esté fala que ela está passando por grande perigo, que querem matar ela e todo o povo dela. E só o que ela deseja é adorar a Deus livremente, ela e seu povo. E o rei Assuero fala: e quem é esse que quer te matar? Quem é esse que quer machucar você e seu povo? Ela fala: é Amã. E neste momento, o rei Assuero dá permissão para todos se protegerem, né? Usar armas, todos se protegerem desse decreto que ele tinha feito. E também fala que a mesma forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele também será morto por ela. Essa história você pode contar para a sua criança, né? Que teve um lindo final feliz e tudo ocorreu bem naquele momento. O povo judeu pôde se defender daquele ataque que Amã havia preparado. E diz aqui a nossa história, que o Papai do Céu cuidou de tudo, deu coragem para Esté e falou ao coração do rei. A rainha Esté contou para ele que Amã era malvado e queria fazer mal. O rei ficou muito irritado para fazer a cara de irritado para a criança do bem. O rei ficou muito irritado, irritadíssimo com Amã. Mas o que é bom nessa história, que nós podemos passar para as crianças, é que Estela foi corajosa. Ela manteve firme, com coragem na presença de Deus, porque ela sabia que poderia contar com o nosso Papai do Céu e que também as nossas crianças, em momentos difíceis, no momento que elas tenham medo de alguma situação, elas podem contar com o nosso Papai do Céu. Só basta pedir ao Papai do Céu que nos dê coragem. E esta é a mensagem que nós devemos passar para nossas crianças. Você pode contar por meio aqui desta luva, que vai estar aí em cima, entra aqui em cima na barra, vai estar aí o endereço, você pode entrar em subsídio maternal e procurar que vai ter o nosso PDF, com todos esses visuais e também com todos os moldes, tá? A mão, assim, para você fazer esta mão para você, é bom que a sua própria mão seja o molde, porque existem mãos que são menores, maiores, então há diferença no tamanho da mão. Então você pode usar a sua mão para fazer esse molde das mãos. E as imagens vão estar no PDF. Também trago para você o flanelógrafo, que é outra opção que você pode utilizar com suas crianças. Esse daqui é o flanelógrafo, tá? Aí eu fiz aqui, eu fiz o castelo. A cidade, né? Aqui o reino da Pérsia, coloquei aqui as casas. Aí você pode contar usando as mesmas estratégias da nossa lição, pode contar por meio do flanelógrafo. O que eu usei? Aqui para fazer essa Bíblia, que é uma Bíblia gigante, eu utilizei uma caixa. Utilizei caixas de supermercados para fazer esta Bíblia. Cobri com tecido e dentro eu utilizei o feltro. Tá? Eu utilizei o feltro para fazer ela. É um visual muito bom, grande, né? Que muitos de nós já utilizamos. Eu tenho, certamente você já usou. Aqui é o feltro e fiz os meus personagens. Atrás eu pus lixa, tá? Uma lixa mais grossa aqui atrás do meu personagem, para que possa fixar no flanelógrafo. Os meus personagens eu fiz baseados em desenhos bíblicos. Eu amo assistir os desenhos bíblicos, né? Então, eu assisti eles novamente sobre a Esté e fiz os meus desenhos, os meus moldes, tá? Os meus personagens baseados nos desenhos bíblicos, bem caracterizado. Aqui, ó. Aqui está o rei da Pérsia, o rei Assuero.
tem o Mordecai, a Amã e a Esté. E você também pode estar contando para a sua criança, né, utilizando o flanelógrafo. Você pode contar para ela, pode fazer outros cenários para apresentar a história de Esté. Elas vão adorar. Então fica aqui esta ideia para vocês, utilizando o flanelógrafo. Fica essa ideia para você. A nossa lição também traz outras sugestões. Aqui nós temos oficinas de ideias. Pede para que nós venhamos trabalhar com nossas crianças também o DDoS como oficina. Você pode fazer esse DDoS aqui. Eu fiz com pedacinhos que sobrou da minha luva, né? Da minha luva, desse visual. Sobrou um pedacinho de feltro. Então eu cortei ele, colei tudo com cola quente. Não tem nada de costura. Ah, eu não sei costurar. Não precisa costurar. Você pode também estar utilizando cola quente. Eu fiz aqui o meu DDoS. E você pode fazer com sua criança. Outra ideia, outra sugestão para você é que você pode fazer o DDoS imprimido. Tem a impressão, eu estou deixando no PDF, a impressão dos DDoS, você pode recortar e trabalhar esta oficina de ideias com as suas crianças, tá? Com os DDoS. Fica também essa sugestão. Eu tenho aqui a Esté e tenho o Rei Assuero. Aqui, tem os dois. E você pode trabalhar, pode ser também a lembrancinha para dar à sua criança, para dar aos seus alunos nesse dia, tá? Fica aqui esta sugestão para você. E a nossa história hoje foi sobre a Rainha Esté. Que nós possamos passar para a nossa criança que no momento de dificuldade, no momento que estamos com medo, Deus, Ele nos dá coragem. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos ser fortes e que tenhamos coragem para enfrentar. E assim como a Esté, como a rainha Esté, ela orou a Deus, ela buscou orientação. E assim Deus concedeu a ela sabedoria e coragem para estar exercendo aquele papel que Deus trouxe para a vida dela. Deus colocou a Esté num lugar especial. Assim também nós devemos falar para as nossas crianças que Deus, Ele nos põe em posições especiais. Deus cria momentos certos, né? Estratégias certas, que nós muitas das vezes não compreendemos, mas sabemos que Deus está cuidando de nós. Então fica aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Plante isso no coração das suas crianças, que Deus nos dá coragem. Venhamos pedir a Ele, que Ele nos encoraja. Então, que nós possamos plantar isso no coração das nossas crianças. Então, tchau, até a próxima. Que Deus os abençoe.